Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias como essa que nós ouviremos hoje, que tem uma história muito especial para contar para a gente. Mas antes disso, eu quero te lembrar, inscreva-se no nosso canal, dê o like e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Com muita alegria e muita honra recebemos aqui hoje o Tenente Coronel Doutor Antônio Carlos Turiani Martini. Acertei? Acertou. Muito. Só vem gente com nome de nobre. Não é só você que tem nome nobre, viu, Martini? Seu nome é muito nobre, né? Tem outros oficiais nossos, tem um nome nobre também. Doutor Martini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui no nosso 193 BombaCast, para contar histórias da sua carreira, né, que grande parte dela, boa parte dela foi aqui no Corpo de Bombeiros, e mais do que isso, a gente quer falar um pouquinho sobre a história que o senhor tem ligado à criação do resgate. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Coronel Pavão, é um prazer estar aqui com vocês, relembrando um pouquinho do passado, né, que nos deixa mais jovens na lembrança. Né? Quando a gente encontra os amigos, a gente remoça. Remoça e tal. Doutor Martini, eu vou começar com a gente, sempre começa esse bate-papo, né, perguntando, né, a origem do senhor, né, o que levou o jovem Antônio Carlos a ser médico e depois de ser médico querer ser policial militar. Conta um pouco dessa história aí. Eu entrei na Faculdade de Medicina em 1969, 70 e comecei a frequentar o pronto-socorro do Hospital das Clínicas desde 1973, ou seja, uns 50 anos atrás, mais ou menos, né? E a minha vida inteira foi ligada à emergência. Em 1978, eu prestei um concurso para assistente do HC e em 79 eu entrei na Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, onde comecei a servir na rota. A princípio, eu fiquei meio preocupado porque a minha ideia era ficar no hospital e eu fui transferido para a UIS, que não tinha médico lá no 1º de choque, e comecei a fazer uma interação muito grande com o pessoal, a ponto de que toda vez que um policial era baleado, eles me chamavam, iam me buscar para dar assistência no hospital. Ao mesmo tempo, eu trabalhava no HC, no pronto-socorro, dentro do setor de emergência. A primeira ideia minha foi, como eu estava conversando antes de começarmos aqui, pensei assim, eu vou ficar velhinho e o pessoal não vai continuar dando essa assistência ao efetivo do 1º de choque, ou da rota, né? E aí comecei a criar um programa, né, para que a Polícia Militar, junto com o Centro Médico, fizesse um serviço de atendimento ao policial militar. Emergencial, no caso. Emergencial, no caso. Lógico que não deu certo, porque acharam que um tenente não podia ter ideia naquela época. A cultura da época. A cultura da época. E aí as coisas foram caminhando, né? Depois de um determinado tempo, acabei indo encontrar com colegas no GRPA, onde nós fizemos até o primeiro socorro médico com o helicóptero. Isso eu vou dar um chute aqui, porque a gente ouviu muita história aqui. Eu acho que estamos situando aí mais ou menos 1982, por aí, né? Isso, por aí. O coronel... Me falha a memória. Monte Oliva? Não. O coronel Visconti, na época. Visconti. Inclusive, o Visconti tinha estudado comigo no São Bento, né? Então a gente tinha um certo relacionamento. E aí foi criando essa ideia e eu fui conhecendo outras pessoas que estavam envolvidas no sistema. E aí foi criada uma comissão, acho que em 76, 78, que discutia a emergência, mas não ia para frente, né? E aí, em torno de 1988, o secretário da Saúde resolveu desenvolver um sistema muito assim impulsionado por reuniões com o HC, com outros professores de faculdade, né?
E aí me nomearam como coordenador do grupo de emergências, do grupo de programas de emergência da Secretaria da Saúde. Então essa foi a primeira sementinha que começou a desenvolver o resgate. Nesse meio tempo eu conheci o Carquede, o Coronel Carquede, o Wilke, o Wilson, né? E nós fomos trabalhando em conjunto, trocando ideias e fomos desenvolvendo o programa. Até que em 1989, nós fizemos a aquisição da primeira leva de viaturas. Que eram as Chevrolets, né? Chevrolets adaptadas pela Invemo. Pela Invemo. Eram 15 viaturas. Mas deixa eu só, desculpa interrompê-lo. O momento em que há uma troca de conhecimentos, em que o senhor, inclusive, nesse grupo, vai ver a experiência no exterior de Chicago. Ela é anterior a isso? É anterior a isso. Isso foi que época, mais ou menos? Isso daqui foi em 1987. Nós fomos fazer o curso do Advanced Trauma Life Support. Chicago, é isso? Em Chicago, que é um curso voltado para médicos para o atendimento de emergência em pronto-socorro, né? E anteriormente a isso, um grupo de médicos também e do pessoal do bombeiro foi para Chicago também, se não me falha a memória. Então, agora eu estou entendendo. Então houve um grupo que foi lá para o bombeiro de Chicago, ver a parte de bombeiro, atendimento operacional. E o senhor, como médico, foi para um hospital. Foi fazer o curso. O Advanced Trauma. Isso. E aí a ideia foi amadurecendo, né? E daí em 88 foi criado esse grupo que eu falei para você, do GEPRO, né? E aí nós começamos a recrutar pessoas para realmente desenvolver o projeto. Então começamos a desenhar viaturas, equipamentos, cursos, classificação dos hospitais, porque antigamente é só o HC que recebia todos os problemas mais graves e a Santa Casa. A Escola Paulista de Medicina tinha um pronto-socorro, mas não era como é hoje, que tem uma estrutura melhor, né? E aí nós fomos fazendo a classificação dos hospitais de acordo com as orientações desse Advanced Trauma Life Support e do American College of Surgeons, que dividia os hospitais em primário, secundário, terciário e quaternário, de acordo com a capacidade de atendimento. E assim nós fomos fazendo um sistema, né? E essas 15 viaturas, por que nós colocamos ela primeiro na Zona Oeste, né? Na época tivemos muitas críticas, mas por quê? Porque já haviam passado sistemas que tinham fracassado porque não atendia a população. Por exemplo, eu tinha 10 viaturas para atender a Grande São Paulo, eu demorava 2 horas para chegar no atendimento, então o sistema não dava certo. Então nós fizemos um projeto piloto, né, na Zona Oeste, onde tinha já os hospitais primários, secundário, terciário já desenhado e já também enquadrado dentro do sistema, né? E aí nós começamos a atender e a coisa começou a melhorar. Aí o Coronel Zé Carlos falou, não, vamos jogar para São Paulo inteiro. Um negócio que era para ser focado no Cone Oeste, aí não, vamos atender tudo agora. Ele falou, não, tá indo bem e tal, vamos colocar. Daí nós estamos correndo atrás para uma nova licitação de viaturas, né? E hospitais que pudessem receber. Né? E os hospitais foram sendo classificados e colocados dentro do sistema e... não me falha a memória, eu acho que mais 30 viaturas foram adquiridas pela Secretaria da Saúde, né? E nesse meio tempo houve uma resolução conjunta entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Segurança Pública, onde se definia os papéis, as responsabilidades, quem que... Colocando o grupamento aéreo também no Colocando o grupamento aéreo no sistema. E aí, então, o sistema foi expandindo, mas a população não conhecia, inclusive, o telefone 193, né? Sim. O policial militar, nós fizemos uma enquete, parava a viatura na rua e falava assim,
Qual é o número do bombeiro? 190? Não. E aí nós começamos a fazer a propaganda do 193. Eu lembro disso, rádio e TV. Rádio e TV. E aí teve um programa, Globo Repórter, onde o Ernesto Paglia fez uma matéria. No dia seguinte explodiu o número de chamados no bombeiro, e daí nós corremos atrás. Eu lembro disso como se fosse hoje. Não, Martinho, a gente tirava ali o ar e você atendia ali 1, 4, de repente passou a 12, 14. E aí, graças a Deus, o sistema foi crescendo, foi se consolidando, a ponto de que hoje... Esse modelo, doutor Martinho, que nós temos até hoje, né? Que é um modelo onde nós temos no sistema bombeiros, médicos e enfermeiros. A inspiração disso foi o quê? Qual foi o modelo que ajudou a definir como nós desenhamos esse sistema? Nós tínhamos muita ideia dos paramédicos americanos, sim, coisa que a gente não conseguiria colocar a curto prazo aqui no Brasil, né? Porque teria que convencer que pessoas não médicas fizessem um treinamento e pudessem fazer procedimentos invasivos, né? Então isso demoraria muito tempo. Nesse convênio com a França de emergência, bombeiros foram até a França e médicos foram até a França também, aonde nós vimos um sistema voltado a médicos, né? Então tinha um SAMU lá, que era só médico. Mas numa das ocorrências eu cruzei com uma viatura vermelha com médico dentro também. Que era do bombeiro. Aí eu pedi permissão para ir visitar, e aí nós vimos que lá, na realidade, corriam os bombeiros que eram o chamado primeiro socorro, né, o primeiro socorro, com treinamento, e você tinha um médico na central. Que era militar também, né? Que era militar e que fazia orientação na rua, né, para a equipe que estava atendendo e para a chegada dos hospitais também, né? Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos esse modelo de bombeiro francês, trouxemos para cá com uma pitadinha do paramédico americano. E criamos o modelo nosso. E o único problema era o médico. E o médico, que era militar, eu não consegui fazer isso aqui dentro, porque lá atrás eu tentei colocar o hospital militar dentro da área de emergência, atendendo junto com o pessoal, não consegui, né? Então a única saída foi fazer um grupo de médicos dentro da Secretaria da Saúde que fizesse um atendimento em casos mais graves, onde precisasse, por exemplo, a intubação, drenagem de tórax, amputação, coisa que, ou medicação, né, coisa que o bombeiro não estaria autorizado. Para começar esse serviço, eu esqueci de falar, nós fizemos 2 consultas. Nós fizemos uma consulta ao Conselho Regional de Medicina, que aprovou esse modelo que está aqui hoje em vigor, e para o Comando Geral também da PM, que também aprovou o serviço e a União... Serviço híbrido, digamos assim. Serviço híbrido. Nós temos profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, temos profissionais médicos da Secretaria, médicos e enfermeiros da Secretaria de Saúde, trabalhando harmonicamente num sistema. Né? E você vê que hoje você tem médico civil, né? Aliás, nós tivemos médico civil correndo no GRPA, mas logo, quando teve oportunidade, eu coloquei o médico militar, que também foi difícil. Que hoje nós temos o híbrido, nós temos o médico que ele trabalha pela Secretaria da Saúde, mas ele também é militar. É militar. Seria uma coisa natural de acontecer, né? Como de fato aconteceu. Mas sabe, doutor Martini, que mais recentemente nós voltamos a discutir, eu estava no comando aí, no segundo comando, nós voltamos a discutir, vira e mexe a gente volta a retomar esse assunto, né? Da participação maior dos médicos militares no sistema. Sim, né? O senhor falou muito bem, né? Conhece lá o sistema francês, né? Que opera assim. E não que deixaria de haver a parceria com a Secretaria, não é isso, mas é procurar eu particularmente sempre defendi essa ideia, uma participação maior dos nossos oficiais médicos, né, no sistema do resgate. Pelo menos eu acho assim, na central de controle aqui do bombeiro, né, deveria ser o médico militar, eu acho,
e em algumas viaturas também. E complementado com os médicos da Secretaria da Saúde, que hoje tem bastante experiência no atendimento. Claro, né? Tem uma história toda aí. Tem uma história. O atual coordenador está aí desde o começo da fundação. Jorge, né? O Jorge Ribeira, né? Ele está aí desde o começo do resgate, né? Então ele tem bastante a dar, muita contribuição. O que a gente tem dificuldade hoje, eu acho que obviamente já percebeu isso, né? É a gente renovar o pessoal. O pessoal falou, Jorge Ribeira, para quantos anos? Está aí, a Júnia. 30 anos. 30 auns, estão aí, né? Mas eu não sei, eu tendo a acreditar que essa geração de médicos mais modernos voltaram a ter um certo atração, há um certo apelo aumentado nessa geração mais nova. Eu digo isso porque tem filhos de amigos nossos que estão fazendo medicina e eles comentam, né, que as ligas, né, tem atraído muito acadêmico nessa área da emergência do trauma. Quer dizer, é um bom sinal que eu acho que podemos ter uma renovação aí para frente, né? Você sabe que esse problema dos médicos, nós pensamos lá atrás, porque você não tem carreira para o médico dentro do resgate. Ou ele corre, ou ele corre. Quer dizer, com 25 anos de idade... E continua correndo. Você vai. Com 70 anos, você continua correndo. Aí não tem mais coluna, igual bombeiro. E na época nós tínhamos pensado em criar um serviço ligado a hospitais onde o indivíduo começasse a sua vida de emergência no resgate. Depois que ele fosse ficando velhinho, ele seria... gestor. Não, ele seria absorvido dentro do sistema hospitalar, do serviço hospitalar. Entendi. Porque daí você tiraria ele da rua, mas manteria esse profissional ligado à emergência, lógico. Ligado à emergência e com bastante experiência, daí como dentro do hospital e fora do hospital, né? A notícia que eu tenho, doutor Martino, me corrija se eu estiver errado, mas é que mais recentemente também, não faz muito tempo, mas também não faz pouco, foi criada a residência nessa área, né? Foi. Que eu acho que já deve ser um passo, né? Dentro dessa história que o senhor está falando aí. Quando eu fiquei sabendo, né? Eu já era coronel, né? Que eu tomei consciência de que isso era uma coisa. Inclusive tem a parceria, né, com o Corpo de Bombeiros, né? Quem trouxe pra gente foi a doutora Cecília Damasceno. Cecília Damasceno. Eu falei, puxa, que bom, né? Eu acho que isso é mais um passo importante nessa história, né, de a gente trazer cada vez mais pessoas interessadas nesse trabalho tão importante e que não pode parar, né? Porque hoje a gente tem um histórico, né, uma história em que em alguns momentos, né, dentro do nosso atendimento operacional, esse tipo de atendimento pré-hospitalar, ele representa mais de 70% do atendimento do Corpo de Bombeiros. É verdade. É uma coisa muito considerável, né? Então, realmente, a gente tem que ter sempre uns olhos muito atentos, muito, muito especial, né, de como esse sistema, primeiro, se manter e, segundo, se aprimorar cada vez mais. Né? Por isso que, na realidade, assim, em termos de progresso na vida, de progressão na profissão, né? A minha ideia inicial era colocar o HPM no serviço, porque daí, na hora que você fosse ficando velhinho, você voltava para o HPM, tinha mais novo e tal. E na época, eu tinha conversado com o atual presidente do conselho, que é a doutora Irene Abramovich, para colocar residente no HPM, tá? Para dar um certo... Voltou-se a discutir isso mais recentemente. Voltou, né? Voltou. E na época realmente não foi aceito, e aí nós tivemos que procurar outras alternativas, né? Mas a princípio era isso daí. Uma questão mais contemporânea também, que tem se falado, né? Até tem um projeto já sendo desenhado aí, esperamos que vá para frente, não sabemos aí no resultado, mas no mesmo modelo em que as Forças Armadas fazem, né? A contratação do médico temporário, militar temporário médico. Isso é uma boa. Era uma boa, justamente com esse olhar de continua com o concurso, não acaba, a gente vai continuar precisando de especialista, precisa de cardiologista, precisa de ortopedista, precisa de tudo. Mas esses médicos mais jovens, né, esses que seriam os temporários, seriam justamente para o serviço pré-hospitalar de atendimento emergencial. E eu torço muito para que dê certo, porque eu acho que é uma força que vai vir aí bastante importante, né? E para fazer frente à demanda, né? Que ela não para. Né? Uma coisa importante também é que o resgate resgatou o 192 da prefeitura. É verdade. Porque era um serviço abominável. Abominável, era só transporte interhospitalar, uma coisa
deficitária, não funcionava. E depois eles foram se adequando e hoje estão com um atendimento melhor, graças a Deus. Não, e assim, é uma força, como a gente gosta de usar no meio militar, é uma força amiga, né, no atendimento, porque senão a gente não teria condições de dar atendimento a tudo. E o senhor sabe da história, já esteve aqui, nós entrevistamos o Coronel Wilson, já falou dele, né, tem uma importante, ele já falou aqui, nós falamos sobre isso, da importância que teve a passagem, né, de pessoas nossas, né, do sistema, é o caso do próprio Coronel Wilson, lá no SAMU, né, que deu realmente naquela época lá ele melhorou bem o sistema, né? O nome SAMU, por exemplo, que eles usam hoje, já foi nosso, né? Nós que demos, né? O nosso sistema chamava SAMU, depois mudou para Grau, mas a gente começou SAMU. A gente que é jovem há mais tempo participou disso também, viu, doutor Martins? E na realidade, como é que ele apareceu? É um negócio interessante da história. A primeira missão francesa que veio para a Secretaria da Saúde, aí, assim, vamos homenagear o pessoal. E nós colocamos na porta escrito SAMU, né? Que é o Serviço de Aide Médicale d'Urgence deles. Né? E daí foi ficando. Depois mudou para Grau e a prefeitura se apoderou do SAMU, que continua até hoje. Né? Há pouco tempo atrás, faz alguns anos, né? Eu já ouvi falar muito dele, mas não conhecia pessoalmente. Eu conheci o deputado estadual Pedro Tobias, né? Que é médico. E ele estagiou na França e correu no SAMU lá. Ele tem uma história lá com o SAMU. Mas é interessante isso. E atualmente, para voltar a falar do SAMU municipal, hoje nós temos lá um oficial nosso também que está na direção, né? Tá o Coronel Rezende lá. E tem feito também um trabalho muito, muito forte. E tem que ser, né? Porque hoje a gente sabe, ninguém faz nada sozinho, né, doutor? Sim, com certeza. Assim, a população cresce, os riscos urbanos eles aumentam e precisa de mais gente. Então, quer dizer, sistemas, né, que trabalham harmonicamente, independente se é do estado, se é do município, mas que atendam a população, é o que importa no final das contas, né? Que a gente dê um atendimento adequado. Para você ter uma ideia, na época, antes do resgate, a gente recebia no HC ambulâncias que vinham de Osasco, com 3 ou 4 pacientes dentro. Do mesmo acidente, né? Não. Ou às vezes não, né? Não, baleado, politraumatizado, assim, jogado no chão, né? Era uma coisa, assim, horrível de ver, né? E trauma de coluna, as sequelas eram gravíssimas. A maioria de trauma ficavam paraplégicos ou tetraplégicos. Pelo atendimento inicial que tiveram. Depois que entrou o resgate, essas sequelas diminuíram em 70%. Você vê a importância, né? Você voltar com o cidadão normal, a vida normal, para o seu meio ambiente, né? Produzir, né? Do que ficar paraplégico ou tetraplégico numa cama. Né? A gente tem aí, né? Eu não vou arriscar falar os números, porque eu estou desatualizado, mas existe o cálculo que é feito, né, de todo o investimento que você faz em atendimento pré-hospitalar, né, o que ele representa em termos de economia. Sim. Claro, porque um acidentado, ele não tem só o custo do atendimento, né? Ele tem o custo do tratamento, ele tem o custo do tempo que ele deixa de produzir. É uma cadeia, assim, de despesas, né? Exatamente. Se você tiver... cada centavo que você investe na prevenção e no atendimento hospitalar, ele representa um número infinitamente maior que deixa-se de o Estado ter arcar como consequência do acidente, né? É verdade. São conquistas e uma coisa interessante, né? É que da grande maioria dos serviços colocados no serviço público é o único que está perdurando por bastante tempo. O senhor não é o primeiro que fala isso aqui e é verdade. É um sistema que, bom, a gente comemorou, se a gente considerar bem, vamos considerar 89, né? 88, 89, nós já estamos falando aí de 40 anos, né? 44 anos, né? Parece que foi ontem, né? É verdade. Mas o que realmente deixa a gente muito contente é a gente ter a possibilidade de contar essa história viva, né? Porque os personagens, o senhor é um deles, né? Importantíssimo nessa história, de trazer pra gente o que foi, né? Não foi uma coisa fácil, né? Não bateu uma varinha mágica e surgiu um sistema. Não. Houve toda uma experimentação, houve toda uma preparação, houve toda uma tentativa e erro lá no começo, né?
E as gerações mais novas que chegam aqui no bombeiro, sejam bombeiros, sejam médicos, enfermeiros, já encontram a coisa pronta. Coisa pronta. É verdade. Não foi uma coisa fácil. O que o senhor considera, coronel, nessa história toda, que tenha sido talvez uma das coisas mais difíceis de superar? Isso eu estou falando lá no começo, né? O que o senhor enxerga que foi alguma coisa que falou, isso aqui foi realmente, quando nós esperamos, foi uma grande vitória, porque foi difícil? Na realidade, todo passo que nós demos tinha sempre uma pedrinha no caminho, né? E tanto na área médica como na área militar. Sempre tinha e se, mas como, né? E se não der certo, é o nosso nome. Mas será que pode? Será que pode? Eu estava contando antes de começarmos aqui, a minha maior dificuldade foi ter perdido meu consultório por causa do resgate. Ninguém sabe disso, né? Por quê? Porque quando foi implantado as 15 primeiras viaturas e começou o sistema, ele era frágil. Mudou o secretário. Mudando o secretário, já aí começam ideias novas, vamos fazer. Então eu tive que abrir mão do consultório para ficar indo em reuniões em Brasília, no Conselho Federal, em reuniões aqui dentro do próprio resgate e criando, expandindo, e não tinha tempo para consultório. Aí eu perdi meu consultório. Caramba! Mas tudo bem, eu acho que valeu a pena. O senhor não dedicou só o seu conhecimento, o senhor dedicou a sua vida realmente ao resgate, né? Mas a gente é feito disso, viu? Bom, a gente tem que reconhecer os parabéns, eu acho que é até redundante falar, mas o que a gente vê que as coisas que progridem, não é só no bombeiro, hein? Eu acho que em qualquer organização, são aquelas pessoas que dão para além do que é esperado. Né? E o senhor foi um dos caras aí que deu para além do que é esperado. Agora, dentro do bombeiro, nós tivemos um aliado muito importante, que foi o Coronel José Carlos. Não, né? O Coronel José Carlos realmente foi uma peça importante. Ele quase ficou preso por nossa causa. Ele já contou a história aqui. Ele já contou. Lembra, Martinho, a história do... que ele quase ficou preso, né? Levamos ele para tomar uma cervejinha. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Não, e a gente vê os nomes que estão relacionados à história do resgate, são pessoas, primeiro, extremamente competentes, capacitadas, inteligentes e arrojadas. Para dizer o mínimo, né? E um pouquinho de dose de loucura que não faz mal para ninguém. A gente tem os grandes gênios da humanidade, todos, invariavelmente, tem um toquezinho de loucura ali. E é o que faz as coisas acontecer, né, Sim, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Com certeza. Doutor Martini, e um pouco, quero gostaria que o senhor falasse um pouco também aí do pós, né? O senhor tem essa história maravilhosa aí com a gente, e aí o senhor se aposentou, já faz quanto tempo? Já faz... 20 anos já. 20 anos. O senhor continuou na medicina nesse período aí? Não, nesse período, como eu falei, eu tinha me afastado do hospital, eu voltei para o HC e fiquei mais 5 anos e me aposentei lá também. Uhum. Porque assim, com o passar do tempo, se você não fica na área, você vai se desatualizando. Então eu acabei indo para a área administrativa, não é? Aí implantei alguns sistemas de home care em São Paulo, um deles é da Procare, que tem, imagina só, 500 pacientes internados em casa. 500 pacientes? Mais do que um hospital, né? Pô, bem mais do que muitos hospitais, eu diria até. Mas isso é uma tendência nova na medicina, né, doutor Martins? Eu tô com uma conhecida agora aí que ela fez um tratamento de antibiótico importante, foi acometida lá de uma infecção, e depois, num determinado tempo, eles mandaram para casa, mandaram no home care e tomam a medicação endovenosa, assistida e tal, em casa. Porque você deshospitaliza o paciente, o que acontece com isso? Você diminui o risco de infecção hospitalar naquele paciente e você abre um leito a mais para receber outro paciente. Claro. Em Israel, por exemplo, você tem, pelo próprio governo, os cuidadores. Então, se você precisa de curativo, o próprio governo manda o cuidador na tua casa fazer o curativo, ou às vezes administrar uma medicação. Aqui no Brasil, nós temos os home care, que são entidades particulares ligadas a convênios médicos, né? Ou não, às vezes é particular mesmo, né?
E com isso você melhora a qualidade de vida do doente. Ele sai daquele ambiente constrangedor de hospital, que de meia em meia hora entra uma enfermeira para tirar a tua pressão, faz barulho, você acorda, dorme, estressa. E você está no seu ambiente de casa, você recebe teus amigos, seus parentes, tem o seu cachorrinho ali, né? Então você tem uma... Existe uma resposta terapêutica, eu acredito, muito melhor. Bem melhor, bem melhor. Né? Depois do home care eu acabei saindo também, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você ter 500 pacientes internados com um grupo de pessoas que você não domina todos eles, né? Então, qualquer problema que aconteça, você é corresponsável, né? Então, eu saí e acabei indo para o Conselho Regional de Medicina, na área de fiscalização, onde fiquei até 2010, né? E daí, 2010 eu entrei no conselho e fiquei até 2021. Muito recente agora. Muito recente agora, e saí, porque, bom, daí tive uns probleminhas de saúde, tive que sair, né? Mas tá bom também, né, doutor? Agora estamos bem. De realização, eu acho que não precisa fazer mais nada. Doutor Martino, olha, eu tinha certeza, né, que esse papo ia ser muito agradável, né? A gente vai revelar aqui para quem nos assiste, é a segunda vez que a gente estava gravando. Vamos. A gente teve um problema, viu, pessoal? Acontece, tivemos um problema técnico, tivemos que regravar a entrevista do Dr. Martini. E com certeza foi até. Eu acho que o papo foi até mais fluido do que da primeira vez, que bom. Eu acho que sim. Que ótimo. E as informações foram as mesmas, né? O que é importante a gente contar, a gente discutir. Eu quero agradecer, doutor Martini, de primeiro ter importunado o senhor 2 vezes, né? Para vir aqui bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que o senhor colocou aí várias informações, de várias que nós já conversamos com vários entrevistados aqui, que monta a nossa história, né? Um capítulo muito importante da nossa história, no caso aí da criação e do estabelecimento do resgate. Então, muito obrigado, doutor Martini, por o senhor ter aceitado o convite mais uma vez, pelo seu trabalho, pela sua dedicação pessoal, por tudo que o senhor deu de si para a construção de uma coisa muito bonita que nós temos não só no Bombeiro, mas na sociedade brasileira. Deixo aqui o meu agradecimento, muito obrigado, e deixo aqui para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar relembrando fatos importantes da nossa história, da minha história também. Sempre tive a área de saúde e a área militar como a prioridade na minha vida, né? Porque o objetivo nosso sempre era salvar vidas, ou dentro do bombeiro, ou dentro da polícia, ou dentro do HC, né? E as coisas, graças a Deus, se juntaram, e hoje quem pode usufruir desse serviço e dos nossos sacrifícios é a população, que tem um atendimento de primeiro mundo na área de emergência, né? Diminuindo muito as sequelas, a mortalidade, com atendimento exemplar, e cada vez mais o pessoal se interessando e colocando o sistema com melhorias para frente. Espero que isso nunca mais acabe. Muito obrigado, Coronel Pavão. Que nós tenhamos muitos doutor Martini na nova geração. Obrigado. Comandante, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Opa, obrigado. Sucesso, venha sempre nos visitar. Virei sim. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Falamos mais um monte de coisa sobre resgate, que a gente fica muito contente quando fala, quando ouve novas histórias. Então é muito importante, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe as nossas programações todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.